Há muito tempo, nas antigas planícies da Mesopotâmia, quando as estrelas ainda eram os únicos guias na vastidão do céu noturno, uma civilização florescia entre os rios Tigre e Eufrates. Era o povo sumério, cujas palavras gravadas em tábuas de argila ainda ecoam em nossos dias. E entre os mitos e lendas deles, há uma presença enigmática que ecoa através dos tempos, os Anunnaki. Conta-se que os Anunnaki eram uma raça de seres divinos, poderosos como os deuses, que desceram do céu para a terra em suas naves cósmicas, as temíveis chariotos. Eles eram descritos como gigantes, com corpos imponentes e rostos que brilhavam como o sol. Os sumérios acreditavam que esses seres vindos das estrelas eram os verdadeiros criadores da humanidade, moldando-a a partir do barro e do sangue dos deuses. O que seria uma expressão da época para manipulação genética. Entre os Anunnaki, havia um deus de grande importância chamado Anu, o grande senhor do céu e o pai de muitos deuses. Disse que Anu tinha 3 filhos proeminentes, cujos destinos estavam entrelaçados com os eventos que se desdobravam nos reinos celestiais e terrenos. O mais velho dos filhos de Anu era Enlil, o senhor dos céus, um deus poderoso e temido cuja voz ecoava como trovões sobre a terra. Enlil era conhecido por sua autoridade inabalável e sua determinação em manter a ordem e a obediência entre os deuses e os mortais. Ele era reverenciado como o deus da tempestade, cujas chuvas fertilizavam a terra e traziam vida abundante aos campos. O segundo filho de Anu era Enki, o grande sábio e deus da água, cuja mente brilhava como as estrelas no firmamento. Enki era conhecido por sua inteligência e astúcia, bem como por sua compaixão e amor pelos seres humanos. Ele era reverenciado como o Deus que presenteou a humanidade com conhecimento e tecnologia, ajudando-os a prosperar e crescer em um mundo dominado por deuses e mistérios. O terceiro filho de Anu era Ninhursag, a deusa mãe da terra, cujo coração pulsava com a força vital do mundo. Ninhursag era conhecida por sua fertilidade e sua capacidade de criar e nutrir a vida em todas as suas formas. Ela era reverenciada como a mãe de todos os deuses e dos seres humanos, cujo amor e cuidado sustentavam o equilíbrio frágil entre os reinos divinos e terrenos. Dizem que a jornada dos Anunnaki para a Terra foi motivada por uma necessidade urgente, uma busca desesperada por recursos preciosos que seu próprio mundo, Nibiru, estava gradualmente perdendo. Nibiru, um planeta misterioso que orbitava distante nos confins do sistema solar, era o lar dos Anunnaki e o centro de seu vasto império celestial. No entanto, Nibiru estava enfrentando tempos sombrios, sua atmosfera estava se deteriorando e seus recursos estavam se esgotando rapidamente. Os Anunnaki, percebendo a ameaça iminente à sua própria sobrevivência, voltaram seus olhos para as estrelas em busca de uma solução para sua crise. Foi então que os olhos dos Anunnaki se voltaram para a Terra, um mundo distante e exuberante que brilhava como uma joia azul no vasto cosmos. A Terra era rica em recursos naturais, abundante em ouro e outros minerais preciosos que poderiam ser extraídos para sustentar a civilização em Nibiru. Antes mesmo da criação dos seres humanos, os Anunnaki empreenderam uma grande missão de mineração na Terra, buscando desesperadamente os recursos preciosos que poderiam salvar seu mundo natal, Nibiru, da ruína iminente. Suas poderosas naves cósmicas desceram dos céus, banhando a Terra com sua luz divina, enquanto os deuses celestiais preparavam-se para enfrentar os desafios desconhecidos que aguardavam. Nas vastas extensões da Terra, os Anunnaki descobriram as ricas veias de ouro que se escondiam nas profundezas da crosta terrestre. Eles trabalharam incansavelmente, utilizando tecnologia avançada para extrair o precioso metal e transportá-lo de volta para suas naves espaciais, que brilhavam como estrelas no horizonte distante. A tarefa de mineração era árdua e perigosa, testando os limites da resistência e da engenhosidade dos Anunnaki. Mas, com determinação e habilidade,
os deuses celestiais perseveraram, avançando implacavelmente em direção ao cumprimento de seu objetivo. Porém, apesar de sua grandeza e poder, os Anunnaki logo perceberam que a tarefa de mineração exigiria mais do que apenas sua própria força e habilidade. Foi então que eles decidiram criar uma raça de seres para auxiliá-los em sua empreitada, uma raça que se tornaria conhecida como Homo sapiens. Guiados pela sabedoria de Enki, o grande sábio e deus da água, os Anunnaki reuniram-se em seus salões divinos, onde debateram e planejaram os detalhes de seu empreendimento ousado. Utilizando tecnologia avançada e conhecimento antigo, eles buscaram mesclar sua própria essência divina com o material terreno, criando uma raça de seres que poderiam servir como trabalhadores nas minas de ouro da Terra. Eles encontraram uma espécie de primatas inteligentes que habitavam as vastas florestas tropicais. Curiosos e fascinados por esses seres primitivos, os Anunnaki decidiram estudá-los mais de perto. Percebendo o potencial desses primatas, os Anunnaki conceberam um plano ambicioso. Usando sua avançada tecnologia genética, eles começaram a realizar experimentos meticulosos, manipulando o DNA dos primatas para acelerar sua evolução. Gradualmente, esses primatas começaram a desenvolver habilidades mentais e físicas superiores, tornando-se mais conscientes e adaptáveis ao ambiente ao seu redor. Com o tempo, esses seres evoluídos começaram a se destacar entre os outros animais do planeta. Eles aprenderam a usar ferramentas, a comunicar-se de maneiras mais complexas e a desenvolver sociedades organizadas. Dotados de inteligência e força, esses seres recém-criados foram enviados para as profundezas das minas, onde trabalhavam incansavelmente sob o olhar atento de seus mestres celestiais. E assim, os primeiros Homo sapiens nasceram, emergindo das mãos dos deuses celestiais como criaturas de carne e osso, mas também como seres dotados de alma e espírito. Eles foram enviados às minas de ouro da Terra, onde trabalharam lado a lado com seus criadores divinos, cumprindo o propósito para o qual foram destinados. Mas a criação dos Homo sapiens não foi apenas um ato de necessidade prática, foi também um ato de engenhosidade e ambição. Os Anunnaki viram no Homo sapiens não apenas trabalhadores, mas também seres capazes de crescer e evoluir, de se tornarem algo mais do que meros escravos nas mãos de seus criadores. Assim, enquanto os humanos trabalhavam nas minas de ouro, os Anunnaki observavam com interesse crescente seu desenvolvimento e progresso. E à medida que os séculos passavam, os laços entre os deuses celestiais e seus servos humanos se tornavam mais profundos e complexos, moldando o destino de ambos de maneiras que nem mesmo os próprios Anunnaki podiam prever. Mas, como em todas as histórias antigas, havia intriga e disputas entre os deuses. Enlil e Enki, os líderes dos Anunnaki, muitas vezes discordavam sobre o destino da humanidade. Enquanto Enlil via os humanos como servos obedientes, Enki nutria um carinho especial por suas criações, vendo nelas um potencial para o crescimento e a evolução. Entre os mitos dos Anunnaki, há uma parte obscura que fala de um acordo feito com uma raça antiga e misteriosa que habitava a Terra antes mesmo da chegada dos deuses celestiais. Essa raça era conhecida como os reptilianos, seres com forma de répteis que caminhavam nas sombras da Terra, observando silenciosamente os eventos que se desenrolavam sobre sua superfície. Disse que os reptilianos eram seres antigos e sábios, guardiões dos segredos primordiais da Terra, que há muito tempo habitavam as profundezas subterrâneas e as vastas florestas do mundo. Quando os Anunnaki desceram dos céus para a Terra, os reptilianos observaram com cautela a chegada desses seres divinos, percebendo o poder e a influência que eles traziam consigo. Os Anunnaki, por sua vez, reconhecendo a presença dos reptilianos e a sabedoria que eles detinham, decidiram fazer um acordo com esses seres ancestrais. Em troca de conhecimento e assistência nos assuntos terrenos,
Os Anunnaki ofereceram aos reptilianos um lugar de destaque em seu reino celestial, permitindo-lhes influenciar os destinos da humanidade de maneiras sutis e ocultas. Assim, uma aliança secreta foi formada entre os Anunnaki e os reptilianos, uma aliança que permaneceria oculta aos olhos dos homens comuns. Enquanto os Anunnaki reinavam sobre os céus e os deuses, os reptilianos exerciam sua influência nas sombras, manipulando os eventos da história humana de acordo com seus próprios desígnios. Essa aliança entre os Anunnaki e os reptilianos lançou uma sombra sobre os eventos que se desenrolaram na Terra Antiga, influenciando o curso da história de maneiras que os humanos mal podiam compreender. Esse foi um breve conto para contar a história antiga da qual se sucederam muitas outras. Muitos livros e crenças tiveram como base essas e outras histórias, que foram deixadas pelos povos que primeiro habitaram esse planeta. Obrigado e até o próximo vídeo.